Psicólogo infantil, você já pensou em desistir do caso, da orientação de pais ou até mesmo deixar de trabalhar com a psicoterapia infantil por medo ou por ser difícil atender os pais? Se sim, esse vídeo é para você. Para quem não me conhece, meu nome é Amanda, sou psicóloga clínica infantil, trabalho com orientação de pais e dou supervisão clínica para psicólogos infantis. Bom, eu mesma já tive muito medo de atender os pais. E esse medo eu acredito ser muito comum de termos, porque atender os pais não é uma coisa que a gente aprende na faculdade. Pelo menos eu não tive nenhuma matéria sobre orientação de pais na faculdade. Na verdade, o que a gente aprende na faculdade, mais ou menos, é em conversar com os pais. E conversar com os pais é diferente de orientarmos os pais. Conversar com os pais eu definiria como aquelas primeiras sessões de coleta de dados que nós fazemos com os pais, que seria a famosa anamnese que nós aprendemos na faculdade. Mas a orientação envolve uma conexão maior com os pais, uma proximidade. E essa conexão, essa proximidade, esse vínculo, esse relacionamento que nós construímos com os pais em orientação, nós não temos na faculdade. Então, sairmos da faculdade, começarmos a atender os pais, eu acredito que seja um sentimento muito geral que os psicólogos têm, justamente porque nós não aprendemos como fazer isso. Nós vamos aprendendo ali conforme a nossa prática, errando e acertando. E por ser normal sentirmos esse medo pela falta de preparação que a faculdade nos dá em atender os pais, é muito importante nós começarmos a refletir, fazer uma autoanálise de nós mesmos do porquê que eu tenho medo de atender os pais. Cada psicólogo vai ter uma resposta única e individual para essa pergunta. Por que eu tenho medo de atender os pais? Quando eu penso em conversar com os pais ou quando eu penso em orientá-los, o que me vem de pensamento? O que me vem de sentimento? Eu, por exemplo, quando eu comecei a atender os pais, como eu já falei, eu não tive essa preparação na faculdade. Eu sabia conversar com os pais, marcar com eles, chamar, fazer umas perguntas, da anamnese, da entrevista e só. E quando eu comecei, só o fato de conversar com os pais, isso já era algo que me gerava muito medo e muita ansiedade. Se conversar com os pais, marcar com eles essa primeira conversa, essa entrevista, já era algo que me gerava muito medo e muita ansiedade, quem dirá marcar sessões recorrentes de orientação para eles? O que eu ia conversar com eles? O que eu iria passar para eles? O que eles iriam pensar de mim? E foi aí que eu comecei a prestar um pouco mais de atenção e fazer essa autoanálise, que é importante que você faça também, do porquê que eu tinha tanto medo de atender os pais. E uma das coisas lá do começo que eu me lembro era que eu tinha muito medo do julgamento deles. Quando eu me formei, eu tinha 22 anos, carinha de novinha de tudo. Ainda hoje falam que eu tô mais perto dos 20 do que dos 30, mas eu tô mais perto dos 30. Mas por eu ser muito nova, por eu ter me formado, com 22 anos, eu tinha muitos pensamentos como: o que os pais vão pensar de mim? Essa menina novinha, o que ela sabe de educação de filhos? Como que ela vai poder me ajudar? E olhem só, para você ter uma ideia, eu tinha tanto medo desse julgamento deles, eu tinha tanto medo da minha aparência por ser muito nova, ter me formado muito nova, que a primeira coisa que eu fiz depois que eu me formei, na verdade eu fiz duas coisas para tentar suprir esse meu medo, como se fosse uma forma de amenizar ele ou até de me dar mais confiança, já que a minha aparência era o que eu estava identificando que mais estava causando esse medo mesmo, de atender os pais, de conversar com eles. Então, depois que eu me formei, eu resolvi cortar o meu cabelo bem curtinho. Era aquele estilo long bob, mais comprido na frente e curtinho atrás. E ainda eu fui fazer exame de vista para ver se eu precisava usar óculos. Deu um grau bem pouquinho, era mais para leitura, mas nossa, isso eu já adorei porque óculos remete a pessoas mais velhas, dá uma cara mais de intelectual, que socialmente as pessoas falam, Então, pensar que eu estava usando óculos, estava com o cabelo um pouco mais curtinho, pronto. Estava preparada para atender os pais porque estava me dando uma cara de mais experiente, uma cara de uma pessoa mais segura, digamos assim. E vocês acham que deu certo essa minha estratégia de mudar a aparência? Não deu certo.
Então, assim, eu identifiquei que o meu medo era de ser julgada, associei isso à minha aparência por ter uma carinha muito de nova e de achar que os pais iriam pensar que eu não iria conseguir ajudá-los, logo eu tentei resolver com aparência, né? Uma aparência um pouco mais velha, de mais experiente. Só que isso não resolveu. E por que eu tô contando isso pra você? Porque identificar o meu medo foi muito importante, né? Por mais que essa forma de tentar resolver o meu problema não tenha dado certo, foi um primeiro caminho de eu começar a entender e a buscar o porquê que eu tinha tanto medo de ser julgada pelos pais. E mais do que isso, depois de entender como fazer para que isso diminuísse e fizesse com que eu tivesse mais segurança para atendê-los. Então, primeiro de tudo, identificar o porquê que você tem medo de atender os pais, que pensamentos, que sentimentos que vêm quando você pensa em estar atendendo eles, seja a sua aparência por ser muito nova, seja por você não ser mãe, por exemplo, porque eu não sou mãe, os pais vão achar que eu não vou conseguir orientá-los, não vou conseguir dar conta. Ou até mesmo, eu já ouvi supervisando os meus que fazem supervisão comigo dizerem: eu tenho muito medo de atender os pais, eu tenho medo das perguntas que eles vão me fazer que eu não vou saber responder. Enfim, esse medo, a única pessoa que pode identificar é você mesmo. E é muito importante você, primeiro, identificar esses pensamentos, esses sentimentos que você tem quando você pensa em conversar com os pais e de orientar os pais. E além disso, identificar se o medo maior é na orientação ou se o medo é simplesmente marcar com eles. Esse primeiro passo. Se a gente tem esse primeiro esse medo nesse primeiro contato com os pais, quem dirá na orientação, que era o que acontecia comigo? O meu medo era de marcar com os pais, imagina fazer orientação. Então, depois de identificar tudo isso, aí sim nós podemos começar a pensar em formas de superar esses medos. E é como se fosse uma bola de neve, né? Eu tenho medo de atender os pais, eu me sinto insegura do que falar, como falar, eu me sinto insegura de como lidar, às vezes, com uma situação que pode acontecer ali com os pais e que eu não vou saber o que fazer. Então, tudo isso vai gerando uma insegurança e, querendo ou não, faz com que a gente não consiga o tão sonhado engajamento dos pais. Porque nós não estamos nos sentindo seguros de estar ali. Nós não estamos nos sentindo seguros de passar as orientações. Então, garantir esse engajamento dos pais, conseguir esse engajamento, se torna 5, 10 vezes mais difícil. Então, olha só como é uma sequência mesmo, né, de fatores que são importantes para daí sim a gente conseguir esse engajamento dos pais. E no meu caso, a forma que eu consegui esse engajamento dos pais foi a partir do momento que eu admiti para mim mesma que o problema não era a minha aparência, não era a minha cara de novinha, não era o meu cabelo que era comprido, não era nada disso. O que realmente me deixava insegura era o fato de eu não saber como conversar com os pais, como orientar os pais. Afinal, a gente não aprende a fazer isso lá na faculdade, lembra? É a mesma coisa que uma pessoa der uma receita pra gente fazer. Uma receita de uma torta alemã, por exemplo. Eu não sei fazer torta alemã. Se uma pessoa me fala pra fazer uma torta alemã, com certeza eu vou ficar muito insegura de executar aquela receita e daquela receita ficar gostosa. Afinal, eu não sei como fazer, eu não me sinto segura pra fazer aquela torta. Então, o problema não seria eu não ter cara de confeiteira, digamos assim. O problema é que eu não sei executar aquilo, eu não sei como colocar aquilo em prática. E para mim, um momento muito importante da minha profissão aconteceu quando eu estava atendendo um pai. Esse pai, ele tinha uma profissão, um cargo alto, como médicos, advogados, juízes, esses cargos que às vezes dá um pouquinho de medo, né, na gente, que a gente fica com um pouquinho mais de receio de atender. E esse atendimento, esse dia, foi muito marcante para minha profissão, porque foi o dia que, durante a sessão de orientação que eu estava fazendo com o pai, eu não senti medo. Conforme nós íamos conversando, né, eu ia passando algumas orientações, a gente ia fazendo umas análises, eu me sentia muito segura de estar passando aquelas orientações para o pai. Eu pensava naquele momento, e se o pai perguntar tal coisa, eu vou responder isso. O pai falou isso, eu vou falar isso. Aconteceu tal coisa aqui na sessão, eu vou fazer dessa forma.
Então, claro que ali no momento eu não estava tendo toda essa clareza, dessa segurança, digamos assim, porque foi muito natural, né? Conforme a gente ia fazendo a orientação, eu ia respondendo, ia pontuando, ia analisando, enfim. E aí, depois do atendimento, eu olhei para mim mesma e senti que eu estava muito tranquila. Eu estava muito mais leve, eu estava segura, digamos assim, com as orientações que eu tinha passado. Ou seja, aquele medo que eu tinha, né, em outras sessões de orientação, parece que estava sendo amenizado e ao invés desse medo, estava entrando um sentimento de segurança. E por isso que esse atendimento ele é muito marcante, porque é como se eu estivesse sentindo hoje aquela sensação. Então, de eu estar ali naquela sessão com o pai, tranquila, digamos assim, e tranquila por quê? Porque conforme o pai ia falando, conforme ele ia ou perguntando ou questionando coisas, eu tava respondendo, eu tava analisando, eu tava me colocando, enfim, que é a segurança, digamos assim, a segurança do que falar, como falar, em que momento falar. E aí, depois do atendimento, que me veio essa sensação de, nossa, foi tranquila a orientação. Eu não senti tanto medo como eu senti das outras vezes, como eu senti das outras orientações. Mas claro que para chegar nessa sessão, para chegar nesse sentimento, antes disso, eu já estava vindo de um processo de estudar a orientação de pais, de buscar recursos e formas de fazer com que eu me sentisse mais segura no que eu estava dizendo para os pais e passando para os pais em termos de orientação. Ou seja, a segurança que eu estava tentando buscar lá no começo, num corte de cabelo ou na minha aparência, na verdade, eu consegui essa segurança quando eu comecei a estruturar um método que a faculdade não ensina a gente a ter. Um método, uma estrutura de como fazer a orientação de pais. Essa segurança do que fazer, como fazer, em que momento fazer. Então, por estar há um tempo, né, estudando e tentando formular isso, encaixar na minha prática clínica, errando e acertando, foi nessa sessão em específico, com esse pai, que eu sempre tive muito medo de atender, que eu consegui, colocando todo esse meu estudo, digamos assim, de orientação a pais nessa sessão, que foi aí que me deu esse sentimento de alívio, esse sentimento de, nossa, eu consegui fazer uma sessão de orientação a pais sem ter tanto medo do que falar, do que fazer caso o pai me perguntasse, né, ou me questionasse de alguma coisa. Porque se isso acontecesse, eu estaria preparada. Eu saberia o que fazer, eu saberia o que falar, o que orientar. Então, ao invés de te perguntar por que você tem medo de orientar os pais, de conversar com eles, eu vou fazer uma outra pergunta. Que é, você sabe como orientar os pais? Você sabe como passar as orientações? Em que momento passar essas orientações? Se a resposta for não, tá tudo bem. Porque, de novo, a gente não aprende isso na faculdade. A gente aprende a conversar com os pais lá na primeira sessão, que é de anamnese. Agora, todo esse processo que é a orientação, esse relacionamento que a gente precisa criar com os pais, para que daí sim eles consigam se engajar, colocar as nossas orientações em prática, tudo isso são coisas que a gente não aprende, que a gente precisa desenvolver ao longo mesmo da nossa profissão. E para a gente desenvolver isso, tem formas da gente estruturar, de deixar a sessão de orientação em termos de intervenções, em termos de objetivo, de um jeito mais claro, para que se um pai, uma mãe te perguntar algo, você tenha certeza do porquê você está fazendo aquilo. Você não está fazendo aquilo porque está tirando da sua cabeça. Você está fazendo aquilo porque você está embasada num método, numa estrutura, do porquê aquela intervenção, do porquê aquela resposta para os pais. Bom, depois então de todo esse caminho que nós fizemos aqui, depois da gente ter certeza que o problema não é o cabelo comprido que a gente tem, que não é a carinha de novinha, que às vezes não é o fato da gente não ser mãe, não são essas coisas, né, que faz com que a gente fique inseguro. Que na verdade pode ser que a sua insegurança, assim como a minha, ela esteja vindo de uma falta palpável
de como estruturar a mesma orientação de pais. E uma coisa que eu bato muito na tecla dos meus supervisandos, dos psicólogos que fazem supervisão comigo, que é, beleza, você quer então o engajamento dos pais, você quer se sentir seguro nas orientações, você quer saber como orientar. Ok, tudo isso aqui é o que a gente quer. Mas será que você tem clareza dos pré-requisitos para antes de acontecer tudo isso? E quais seriam esses pré-requisitos? Seria nós termos clareza dos objetivos que nós temos com os pais. Assim como em psicoterapia com a criança, que nós sabemos o que estamos trabalhando, nós temos clareza desses objetivos muitas vezes, a gente acha que a orientação a pais é simplesmente sentar ali, deixar rolar, deixar fluir, o que aparecer eu vou intervindo e pronto, fiz as orientações. Mas muitas vezes não é dessa forma que acontece. Assim como na terapia com a criança, na qual a gente tem os objetivos e os porquês da gente estar fazendo o que a gente está fazendo com a criança, nós também precisamos ter essa estrutura na orientação de pais. Nós precisamos ter essa clareza dos objetivos que nós queremos trabalhar com eles. Então, antes de querermos o engajamento dos pais, de querermos que eles façam e se engajem nas nossas orientações, nós precisamos ter clareza do ponto que nós estamos com eles. Quais são os objetivos que nós iremos trabalhar com os pais? Porque antes de passar uma orientações, nós precisamos saber o porquê que a gente está passando aquela orientação e com base em quê? Com base em qual objetivo? Assim como na terapia com a criança, a gente não pensa primeiro em qual jogo usar. A gente pensa qual objetivo a gente vai trabalhar e a partir do objetivo, aí sim a gente pensa em qual jogo, qual atividade, qual estratégia. Mas se a gente pensa primeiro na estratégia, o objetivo ele fica voando. A gente não tem clareza disso. E com os pais acontece muito isso. A gente quer passar a orientação, a gente quer passar a intervenção, sem antes saber o porquê a gente está passando aquilo ou para que a gente está passando aquilo. Ou seja, sem ter clareza do objetivo que a gente está tendo com aqueles pais. Então, depois de tudo isso, você sabe quais são os objetivos que você precisa trabalhar com os pais na psicoterapia infantil? Pensa num caso de orientação que você está com muita dificuldade. Você já parou para anotar num papel mesmo, numa folha no computador e elencar em tópicos quais objetivos você observa que você considera importante que os pais atinjam? Quais habilidades os pais eles precisam desenvolver para que daí eles consigam colocar em prática as suas intervenções, as suas orientações, para que eles consigam se engajar e aí sim eles começarem a ver resultado em casa, com a criança. Então, depois que terminar esse vídeo, eu sugiro de que você pense num caso que você está tendo muita essa dificuldade de conseguir o engajamento dos pais ou que você tem muito medo de atender esses pais. Pensa nesse caso. Pega uma folha, coloca nessa folha os objetivos que você considera importante de serem trabalhados com eles. Depois que você estabeleceu os objetivos, aí sim você vai pensar em como atingir esses objetivos, ou seja, aí sim você vai pensar nas estratégias e nas intervenções para daí depois você conseguir passar isso para os pais e aí sim fazer com que eles consigam colocar tudo isso em prática. Bom, é isso. Espero que você, que chegou até aqui, tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado de alguma forma a identificar os seus medos, o porquê da sua insegurança de atender os pais e ainda de dar esse primeiro pequeno passo de como começar a modificar isso, que seria nessa atividade que eu sugeri de ser feita, de sentar, pensar no caso, colocar no papel os objetivos para depois sim a gente começar a pensar nas intervenções e daí lá na frente a gente conseguir esse engajamento dos pais nas nossas orientações. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Dúvidas, críticas construtivas, sugestões, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer ler a sua opinião sobre o vídeo, sobre o tema, enfim. Muito obrigada e até o próximo vídeo.